Olá, seja bem-vindo ao QMCast, agora também em vídeo, o espaço ideal para compartilharmos ciência, inovação e muito conteúdo. Eu sou a Juliana Castro e hoje nós vamos falar sobre química verde. E aí, você sabe o que é química verde? Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, hoje nós temos um convidado muito especial, o Cleverson Principal. O Cleverson é Head em Síntese Orgânica na Chemionion. Cleverson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso QMCast. Muito obrigado pelo convite, Juliana. É um imenso prazer hoje vir aqui falar com vocês, espectadores, sobre um tema tão relevante hoje, que é a química verde, né? Você conhece química verde, Juliana? Não, hoje é um dia muito interessante porque eu vou saber mais o que é química verde. Então, tá bom. Na Chemiunion, no qual nós trabalhamos hoje, a química verde é um processo inerente de qualquer processo químico hoje que nós vamos executar. Isto é, desde a concepção de um projeto até a finalização de um produto. Mas, de fato, o que é essa química verde? Bom, a química verde tem como, vamos dizer, como declaração, como conceito, a geração, evitar ou reduzir a geração de substâncias perigosas ou tóxicas. Elas são regidas por 12 princípios, né? A química verde contém 12 tópicos. E desses 12 tópicos, existem 4 deles que se sobressaem uns pelo outro. E um depende do outro. Então, por exemplo, a gente tem que fazer um processo que seja seguro, um processo que use matéria-prima de fonte renovável, um processo que seja benigno para a pessoa, para a sociedade e que principalmente não gere resíduos perigosos para o meio ambiente. É um ponto muito importante hoje, né? Então a gente pode afirmar que a química verde é uma química sustentável? Exatamente, Juliana. Eu digo que a química verde, ela é uma química de inovação, porque o que lhe convém, né? A química verde, ou antes, a química tradicional, os químicos não eram treinados a fazer produtos químicos visando menos impacto à natureza. Só que com o tempo, o decorrer do tempo, os produtos evoluíram, as demandas também, e principalmente os impactos ambientais. Desta forma, a química verde ela vem para auxiliar como uma poderosa ferramenta na construção de novos produtos e tende a reduzir o impacto ambiental, né? Muito bom. Você comentou um pouquinho antes que você falou sobre os 12 princípios. O que seriam esses 12 princípios? Quais são eles e né, qual que é o significado deles? Você pode falar um pouquinho? Não sei se eu vou saber todos de decorados, né, todos os conceitos, mas vamos entrar em alguns tópicos, né? Sim, claro. Bom, podemos citar economia atômica. O que significa esse tal de economia atômica, né? Significa que o que você coloca dentro de um vaso reacional ou de um reator para produzir um produto, a maior parte é convertida em produto. Isto é, você evita a formação de resíduos, né, subprodutos, e esses subprodutos e resíduos eles causam, de certa forma, impacto ambiental. Então esse ponto é muito importante. Um outro ponto importante é o uso de catalisadores. Mas o que é um catalisador? Você conhece, Juliana? Não, não conheço. Pensa assim, ó, catalisar é acelerar. Então, o catalisador, ele tende a acelerar uma reação sem necessitar de alguns outros princípios. Como, por exemplo, ao invés de você aquecer uma reação a uma temperatura altíssima, 150, 160 graus, isso consome energia do meio ambiente, é um processo perigoso, né? Então, ao usar um catalisador, você consegue reduzir essa temperatura para temperaturas brandas, 50, 60 graus, depende de cada processo, é lógico. Mas isso é um princípio bem importante dentro dos princípios da química verde, né? E outro ponto muito importante, hoje focado dentro da Chemiunion, em grande parte dos projetos, inclusive síntese orgânica adota isso como uma norma, utilizar matérias-primas de fontes renováveis e que sejam, na maior parte, biodegradáveis, né, em curto espaço de tempo. Porque quando a gente fala em ser biodegradável, tudo depende de um tempo, né? Então, um material pode degradar no ambiente, mas ele tem que degradar com um tempo hábil que seja dentro de uma legislação. E hoje nós consideramos aí um teste, né, de biodegradabilidade, se ele é biodegradável em até 28 dias, tá?
Mais ou menos assim, nós fazemos testes externos para ver a viabilidade de se esse produto é biodegradável ou não. Tá? Outro ponto, vamos tentar lembrar aqui, muito importante, é lógico, estava esquecendo, a síntese de produtos mais seguros. Porque não significa que você está usando um processo seguro, catalisador, seja matéria-prima biodegradável, mas se o produto que você está obtendo é tóxico. Então, não necessariamente uma matéria-prima de fonte natural, ela não é tóxica. Ela pode ser tóxica, né? Então, a gente tem que mensurar isso. E como é que a gente mensura isso? Através de literatura, através de dados toxicológicos, né, prévios, né? Então, com isso, a gente consegue desenhar uma molécula que pode ter ou não toxicidade, mas a gente manda para testes também. Tá? Então, a Chemiune hoje, para os produtos cosméticos, manda todas as moléculas novas e outros projetos para teste de toxicidade, né? Para ver o quanto aquilo pode ser benéfico ou não para um produto final. Tá bom? Então a gente pode afirmar que hoje, dentro da Chemione, a gente tem buscado trazer inovação e desenvolver novos produtos com esse conceito de química. Exatamente, Juliana. Desde hoje, como eu disse para você, né, antes, a gente sempre tende a seguir uma regra aqui, como a Química Verde, como nos guiando, né? É lógico que é sempre difícil atender 12 princípios, porque alguns produtos a gente consegue, mas o mais importante, no meu ponto de vista, e acredito que dos demais pesquisadores, é que você consiga melhorar um processo que já existe. Por exemplo, a gente não vai conseguir eliminar todo o plástico do ambiente que vem de fonte petroquímica, mas a gente pode direcionar essa aplicação para outras aplicações, esse plástico. E para a área cosmética, desenvolver outros polímeros para produzir outros materiais e assim por diante, né? Então, na medida do possível, o importante é melhorar o que você tem para chegar no excelente. Mas aquele 1% que a gente sempre fala, né, de melhorar cada dia, na química verde também é assim. Então, porque a gente visa não somente o produto seguro, processos seguros, mas também tem o custo por trás disso, né? Então, é uma pergunta muito, eu queria até antecipar um pouquinho para vocês, uma pergunta muito comum que nós ouvimos normalmente por outras indústrias, pela sociedade em geral. Se o produto que advém da química verde ele é mais caro. E aí eu sempre respondo da seguinte forma, e eu vi isso numa palestra, e aí isso gravou também, numa outra palestra, né? E é de uma pessoa importante até. E aí, o custo inicial da matéria-prima pode ser um pouco maior, mas o impacto final é maior. O que significa com isso? O que ele quer dizer com isso, né? Significa que o resíduo que você está gerando, ele custa muito caro para uma empresa para dar o destino correto. Então, achar um coprocessamento ou outra aplicação, isso custa muito recurso. Então, na soma total, que normalmente o pessoal não faz, isso tem que se levar em conta. E é lógico, com o passar do tempo, essas matérias-primas que, num primeiro momento, parecem mais caras, elas vão acabando reduzindo o seu custo e diluindo em todo o processo. Então a gente pode afirmar que no final vale a pena, né? Desenvolver produtos que tenham. Eu vou além disso, viu, Juliana? Eu falo que, além de a Quimiúnio trabalhar e nós trabalharmos com Química Verde na Quimiúnio, é importante atuar em Química Verde. Isso significa o quê? Isso é muito recente, tá? Vou apenas dar um spoiler aqui, para contextualizar, né, os espectadores. A Química Verde ela entrou de fato, assim como conceito, na década de 90, por dois pesquisadores e químicos chamados Joe Warner e Paul Anastas. Eles cunharam esses 12 princípios visando melhorar no processo, né? E com o passar do tempo, algumas indústrias foram implementando, foram melhorando e tal. Mas a sociedade ainda ela está muito aquém do que isso significa, né? Então, eu falo que a Quimiúnio ela não só trabalha, mas ela atua em química verde. Por exemplo, este mesmo ano, nós e a Quimiúnio, e eu representando a Quimiúnio, nós fomos em um congresso brasileiro de química
e apresentamos um trabalho dentro do conceito de química verde, inclusive de um produto nosso que foi concebido por esse princípio, né? Então, e por que atuar? Atuar porque você está fazendo discussões sobre o progresso da ciência, de como você consegue melhorar isso, não só para a empresa, mas para a sociedade. Então, acho que isso é um trabalho árduo, mas que é de grande valia durante os próximos anos. Você comentou sobre esse produto, né? O que você poderia falar dele, explicar para a gente, né? Como ele foi desenvolvido, essa concepção, tudo que ele está envolvido em relação ao que você falou até agora. Perfeito, Juliana. Vamos ver o que eu posso falar sobre ele. Vamos lá. Esse produto é um peptídeo, tá? E é importante falar de peptídeo por quê? Peptídeo sempre foi considerado uma química mais poluente. E por que isso? Porque para se conceber, para se fazer uma síntese de peptídeo, envolvia, né, solventes petroquímicos na maioria dos casos. Existem processos inerentes da síntese, tá? Que é processo de desproteção e proteção que é inerente do processo sintético. O que você pode fazer é minimizar o uso da quantidade disso, a quantidade de aminoácidos, quantidade de resinas, quando a gente se trata de síntese de peptídeo em fase sólida, chamada de SPPS, tá? E aí, o que a Quimiúnio fez, né? A Quimiúnio vislumbrou um processo olhando quais são os gargalos desse processo de síntese ou de obtenção. Então, nós mapeamos quais são o que mais impactava, num primeiro momento, na construção desse peptídeo. Nós vimos que o solvente utilizado na purificação é o que mais impacta durante o processo sintético, tá? Ele chega a superar 65% do volume total da massa utilizada durante o processo. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente atacou. E aí a gente fez o quê? Fala a gente Quimiúnio, tá? Nós conseguimos substituir um solvente normalmente utilizado, que é petroquímico, utilizando um solvente de fonte renovável, juntamente com água. Então, nós fazemos um processo de purificação desse peptídeo utilizando água e um solvente renovável. Esse solvente renovável, após o processo de purificação, ele segue por um processo de destilação, que é um processo de purificação do solvente. E esse solvente que foi utilizado na purificação é utilizado na concepção de outro produto da Quimiúnio, fechando totalmente um ciclo. Então, nós utilizamos um solvente de fonte renovável, fazemos o processo de purificação do peptídeo, purificamos esse solvente e utilizamos na síntese de um outro produto que também atende os princípios de química verde, completando o ciclo da matéria-prima, né? Então, quando a gente fala que a Quimiúnio aposta no método SPPS, que é um processo de purificação, é isso que você falou agora. É esse processo. Exato. O SPPS, de fato, ele é um processo de síntese, tá? Então, para quem não conhece, ele é síntese de peptídeo em fase sólida. Esse método tem como grande valor a síntese de peptídeo de alta pureza química, que nós falamos, alta pureza enantiomérica. O porquê isso, né? É que peptídeos, não sei se você conhece um pouco sobre esse tema, quando bem planejado e desenvolvido, ele tem uma alta potência. Por que isso? Porque vamos pensar na linha cosmética, por exemplo, mas pode pensar na linha farmacêutica também, tá? Mas para a linha cosmética, quando bem planejado, eu falo o seguinte: a Quimiúnio hoje ela tem um departamento que trabalha em conjunto com a área de síntese, dentro da área de inovação disruptiva, e planeja a síntese dessa molécula. E isso também envolve química verde. Vou dar um exemplo. Imagine que você precisa fazer uma molécula para melhorar o seu aspecto de oleosidade da sua pele. E aí você não sabe de onde partir. Mas você sabe que algumas moléculas podem ter ação. Aí você vai lá e sintetiza 20 moléculas. Para sintetizar 20 moléculas, tem muito recurso que você gasta. Solvente, gera impurezas, gera efluentes. E aí, para maximizar isso, você usa a tecnologia que a gente chama de estudo em sílico. Significa o quê? Nós mapeamos um alvo biológico. Desse alvo biológico, nós conseguimos virtualmente, isso é, usando o computador,
mapear grupos químicos que podem ter interação nesse alvo, né? A gente chama de alvo farmacofórico, né? Ou outro tipo de alvo, tá? E fazendo a modelagem, né? A gente chama de modelagem, né? Desse sítio ativo, nós conseguimos prever e reduzir a quantidade de moléculas a serem sintetizadas para testes. Dentro desse peptídeo que foi alvo da publicação e da apresentação no Congresso, é um peptídeo para anti-oleosidade. Para você ter uma noção, para chegar nesse peptídeo, de fato, nós partimos, se eu não me engano, se a memória não estiver fraca, de 50 mil moléculas virtualmente, né? E dentro delas tinha peptídeos e tinha outras moléculas também. E aí disso nós chegamos em 100 mil, dos 100 mil chegamos em 50 e 50 chegamos em 10. E aí sintetizamos as 10. Aí dentro dessas 10, boa parte tiveram algumas atividades e outras não, mas uma delas se sobressaiu, que é hoje considerado o peptídeo que compõe o produto Pepti-4S Control. Tá? Então, tanto a parte do estudo em si, que eu falei para você agora, né, que a parte computacional, ela se une muito na parte de química verde, porque tem um dos princípios de química verde que chama-se design molecular, né, para você ter uma especificidade de um produto sem fazer muitos testes e obter uma molécula por tentativa, né, e erro, né? Então você consegue mapear e focar mais numa síntese de um produto com alta potência. E para você ter a noção dessa alta potência, nós estamos falando em escala de ppm, que é partes por milhão. Então, esse peptídeo, por exemplo, ele tem a sua atividade anti-oleosidade, né, na faixa de 0,01%, que significa 100 ppm. Então, e dando um spoiler para vocês aqui, a Chemiune está desenvolvendo uma plataforma de peptídeos, né? Então, a Chemiune vem investindo pesadamente mesmo em recursos humanos e tecnológicos, né, de estrutura, e construindo uma plataforma que ao longo do tempo vocês irão saber os produtos que irão sair dessa linha de peptídeos, né? E o primeiro deles é o S-Control. E isso é muito importante hoje porque a Chemiune é uma empresa nacional, química, mas trabalha com inovação e tecnologia, mas sem esquecer dos princípios de química verde e dos impactos ambientais. Com base em tudo isso que você falou, você citou, né, o peptídeo dessa linha de desenvolvimento, quais são as outras linhas de pesquisa da Chemionion focada em química verde? Perfeito. Vou dizer para você que, da área que eu um pouco conheço aqui dentro, seria a parte de personal care, isso é, hair e skin, né, pele e cabelo, a parte de home care também. E a parte de home care é mais recente, então nós também estamos trabalhando pesadamente nesse tema, por quê? A home care é uma área que envolve muito, é um volume alto de produto. Pense você na sua casa usando amaciante, alvejante, então o volume que você usa é muito grande, então o produto precisa ser biodegradável. O produto tem que vir de uma fonte renovável porque a demanda, a escala disso é alta, né? Altos volumes. Então nós trabalhamos hoje com polímeros para atender a área de hair, a área de home care e também a área de skincare. Nós trabalhamos com biomoléculas que podem ser peptídeos ou não, e entre outras aplicações. Tá? E, Cleverson, além da parte de pesquisa que você comentou da química verde, o que ela atua ou como ela atua na parte produtiva da Chemionion? Perfeito, Ju. Posso chamar assim, Ju? Não tem problema? Claro. Então tá bom. Ju, hoje, como premissa também, não adianta você ter um projeto de pesquisa só em Química Verde, porque existe uma grande diferença, né, dentro da indústria. Um projeto de pesquisa que pode virar um produto, né? Então, esse, esse time, durante esse tempo, nós temos que também estudar viabilidade econômica industrial, para que a área industrial também esteja adaptada e com os recursos para atender essa tecnologia, né? Porque a química verde nada mais é do que você substituir algo que pode ser danoso por algo menos danoso. Então, às vezes, a gente usa a mesma tecnologia, o mesmo vaso reacional, os mesmos protocolos, porém, utilizando matérias-primas e técnicas reacionais de reação, vamos falar assim, né? Técnicas de reação é o correto, de forma adequada. Tá? Então, desde a concepção da ideia de um novo produto, que vai virar uma patente,
passando por todos os testes de laboratório, nós já avisamos a área industrial para ver como que a gente vai aplicar isso lá. Então, sim, respondendo a sua pergunta, a área industrial, os produtos que advêm da Química Verde, do laboratório, são projetados nesse scale-up, né? Na parte de escalonamento. Cleverson, eu adorei o que você falou sobre o tema, sobre Química Verde, foi super interessante, né? Explicar um pouquinho mais para a gente sobre isso e como a Química atua, né, nesse setor. E como uma mensagem final, o que você gostaria de deixar para a gente? Olha, existem várias mensagens, vamos pensar assim. Eu vou tentar ser conciso, né? Consciência é uma palavra muito forte dentro desse tema. Eu falo para os novos pesquisadores que vêm investindo tempo em pesquisar, em estudar, e a Química Verde ela vai ser um tópico obrigatório. Então, eu acredito que de médio a longo prazo isso será ensinado não só nas universidades, que está começando agora, na verdade, mas em ensino médio, ensino fundamental. Porque a Química Verde ela tem como um conceito relacionado ao ambiente também. A gente não vai querer ensinar a criança, um adolescente a fazer química, mas é importante ter os conceitos, né, de usar matérias-primas, eu falo produtos de fonte renovável, que seja biodegradável, porque o planeta passa por situações drásticas aí, então nós temos que começar a agir. Então a Química Verde é uma poderosa ferramenta para isso. E como mensagem, Ju, eu falo o seguinte, a Química Verde veio para desmistificar que empresas químicas são somente poluidoras. Pelo contrário, a Química Verde ela é uma poderosa ferramenta para tornar produtos excelentes ou excelentes produtos conciliando com sustentabilidade. Muito obrigada pela sua presença, por ter vindo aqui conversado um pouquinho com a gente, compartilhar o conhecimento, que eu acho que esse é o mais importante. Eu que agradeço pela atenção, Ju, e espero que os espectadores gostem do tema, porque é um tema muito relevante. E até um próximo encontro, então. Para você que quer conhecer mais, acesse o nosso relatório de sustentabilidade, o link do vídeo está aqui, e te esperamos no próximo episódio. Até mais!